João, não muito distante, João vai se tornar o auxiliar de Pedro, ou posso dizer, o vice-presidente da igreja. Só que João é diferente de Pedro em algumas áreas, em algumas características. Por exemplo, Pedro é um camarada extremamente impulsivo. Você vai perceber, quando Jesus é preso no Getsêmani, é ele quem desembainha uma peixeira ou uma espada, arranca a orelha de Malco. Jesus coloca a orelha de Malco no lugar e diz: Pedro, eu não pedi para você fazer isso. Até porque se eu quisesse que alguém me defendesse, eu oraria ao Pai, ele enviaria 12 legiões de anjos. Então guarde a espada, porque quem com ferro fere, com ferro será ferido. Ô Pedro é impulsivo, e você vai perceber alguns comportamentos ou alguns problemas comportamentais de Pedro. Por exemplo, além de ser um camarada impulsivo, ele era bipolar algumas vezes. Pedro era bipolar. Se você ler Mateus capítulo 16, você vai perceber um pouco da bipolaridade de Pedro. Quando Jesus, reunido com os discípulos, Jesus pergunta: quem os homens dizem que eu sou? Aí um pé levanta a mão e diz: disseram que tu és Elias. Outro levanta a mão e diz: não, tu és Jeremias. Pedro pede oportunidade, que ele é um pouco impulsivo, então ele pede oportunidade. Jesus diz: então fala, Pedro. Pedro diz: não, tu não és nem Elias, nem Jeremias e nem dos. Eu sei quem tu és. Tu és o Filho de Deus, o Filho do Altíssimo, o Cristo que haveria de vir. Jesus se impressiona com a veracidade da resposta de Pedro, e Jesus diz: Pedro, dissestes bem, pois não foi a carne, nem o sangue que te revelou, mas meu Pai que estás no céu. Por isso te digo que tu és Pedro. Pedro no grego é Petros. Petros significa fragmento tirado da rocha, ou pedra pequena. Jesus diz: Pedro, te digo que tu és Pedro. Pedro, tu só entende de pedra no nome, mas sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Oh, glória seja dada ao nome do Senhor. Nesse mesmo texto, você vai encontrar mais à frente Jesus falando aos discípulos da necessidade que ele teria de padecer, de ser entregue à mão dos homens, de morrer e ressuscitar. Pedro novamente toma a palavra e diz: tem misericórdia de ti, não faça tal coisa contigo mesmo, tenha compaixão de ti. Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, para trás de mim, Satanás, porque tem horas que é o Espírito quem usa Pedro, tem horas que é o diabo que se anda na vida de Pedro. Então vai entender um pouco desses problemas comportamentais que Pedro tinha. Outra coisa, Pedro é quem negou Jesus mesmo sabendo que faria isso. Jesus disse para Pedro: Pedro, vigiai e orai, porque ainda esta noite você vai me negar. Antes que o galo cante 3 vezes tu me negarás. Pedro bate o pé e diz: jamais, nunca eu te negarei. E antes que o galo cantasse, Jesus sendo levado para a casa de Caifás para ser interrogado, Pedro nega Jesus por 3 vezes. Então Pedro sofre de alguns problemas, mas Jesus gosta de Pedro, porque Jesus é o único ser que consegue lidar com uma pessoa no presente, enxergando ela no futuro. Só Jesus. Só Jesus que olha para você no presente, mas te enxerga amanhã. Renan, por quê? Porque quem anda com você no presente diz: não serve. Quem olha para você no presente diz: isso aí não vai chegar em lugar nenhum. Quem olha para você diz para você: isso aí não vai mudar de vida. Mas Jesus está dizendo para você: enquanto você canta, eu estou projetando o teu futuro. Enquanto você está aqui, amanhã alguma coisa vai ser diferente na tua vida. Pedro no presente, quem olhava para ele dizia: aí rapaz, quando Jesus foi embora, o que será de Pedro? Mas na frente Jesus está vendo Pedro pastor de igreja. Deus está vendo Pedro pregador de multidões. Deus está vendo Pedro um camarada que vai influenciar milhares de cristãos pelo mundo inteiro.